Então, nós hoje compartilharemos aqui uma palavra sobre os 7 sinais da bênção de Deus. Então, quantos aqui creem que estão debaixo da bênção de Deus? Amém. Então, há 7 sinais na nossa vida que demonstram isso, que você está vivendo debaixo dessa bênção, que você está vivendo debaixo desse favor de Deus. Então, eu gostaria que nós orássemos pela palavra, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos esse momento da palavra diante do Senhor. Que esse momento seja fonte de edificação nas nossas vidas. O Senhor fale conosco, nos desperte a compreender, a entender o que é de fato ter uma vida abençoada. Uma vida que reflete essa bênção de Deus. Dá-nos clareza, discernimento, renovação na nossa mente. Em nome de Jesus, diga amém. Irmãos, a normalidade desse mundo que jaz no maligno é a morte. Amém? Então, esse mundo é um mundo caído. Porém, certo dia você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Aleluia. Então, agora você não está mais debaixo dessa influência. Você está debaixo da influência da vida de Deus. Você agora está debaixo da influência da bênção de Deus. Então nós sabemos que o diabo, ele veio para quê, irmãos? Roubar, matar, destruir. Tudo que acontece aí fora. Mas Jesus, ele veio para nos dar a vida, o que, irmãos? Abundante. Uma vida em abundância. Então, ao entregar a sua vida a Jesus, você então agora vai viver uma vida abundante. Então, esse é o normal da vida cristã. É uma vida abundante. Amém? Então, o normal da vida de um filho de Deus é uma vida abundante. Então, o que significa isso, pastor? Significa que na sua vida as coisas funcionam. Amém? As coisas fluem. As coisas dão certo. A consequência de estar debaixo dessa bênção de Deus é que você vai multiplicar, amém? Você vai frutificar, você vai crescer em tudo na sua vida. Então, estar numa vida abundante é isso. Você vai crescer, as coisas vão fluir na sua vida. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, nós entendemos que Deus planta ali o homem, a mulher, e o que foi a ordem divina? Crescer e multiplicar-vos. Você tem a vida de Deus em você agora, amém? Então, naturalmente, você vai crescer e multiplicar. As coisas vão fluir na sua vida. Você vai desfrutar cada vez mais dessa bênção. Então, nesse ambiente onde nós vivemos, o ambiente da casa de Deus, um ambiente como um filho de Deus, é natural que você cresça e multiplique em todas as coisas. Agora, eu preciso compreender que quem conduz então a nossa vida, a minha vida, não é o diabo, mas é Deus, amém? Diga para o seu irmão, quem conduz a sua vida é Deus. Agora, o diabo, ele vai trabalhar para tentar interferir os planos de Deus, sim ou não? Ele vai querer ludibriar os filhos de Deus. De que maneira? Com as distrações desse mundo. Amém? Então nós, irmãos, precisamos ficar constantemente o quê? Atentos. Atentos, porque há coisas que esse mundo chama de bênção, sim ou não? Você conhece alguém lá do seu trabalho, e aí ele chega um dia e fala para você, puxa, que bênção que eu estou vivendo agora. Mas ele nem nasceu de novo ainda. Ele nem conhece a Jesus. Então, é óbvio que esse mundo, ele pode dar coisas boas, sim ou não? Pode. Mas só tem uma coisa que podemos desfrutar na presença de Deus, que é o verdadeiro descanso. A verdadeira paz. A verdadeira vida abundante só há em Cristo Jesus. O que significa isso? Que mesmo com tribulações externas,
Mesmo com problemas, eu estou em paz. Eu estou bem. Por quê? Porque eu estou debaixo da bênção de Deus. Amém, querido? Então você sabe, como um crente, como um filho de Deus, mesmo assim, você está sujeito a passar por problemas aqui nessa terra. Mas devemos sempre lembrar que tudo aqui que acontece nessa terra é algo passageiro. Há uma eternidade nos esperando. Diga assim: a eternidade está me esperando. Então, uma história em Deus, ela não pode se limitar àquilo que você desfruta, que você vive aqui nessa terra. Por quê? Há uma eternidade nos aguardando. Amém? E há coisas que nós fazemos aqui, que você vai receber o resultado aonde? Aqui? Não, você vai receber o resultado lá. Amém? Por isso que o Senhor Jesus disse que nós devemos juntar tesouros aonde? Na terra? Não, no céu. Quer dizer que o Senhor tem problema de você ser abençoado aqui? Não, não creio nisso. Mas devemos valorizar mais os tesouros dos céus. Aleluia. Agora, alguns, por não verem o fruto, o resultado rapidamente, eles acabam então dando ouvidos às falácias do diabo. Porque o diabo, ele vai mostrar para nós aquilo que é passageiro. Não foi assim com Cristo? O Senhor não foi tentado, né? Então nós também somos tentados. E a tentação, uma das tentações que o diabo ofereceu para Jesus foi: olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Foi uma tentação, sim ou não? Foi uma tentação. Mas ele resolveu o quê? Continuar dependendo de Deus. Então as coisas desse mundo, irmãos, elas podem aparentemente ser muito boas, mas elas podem nos tirar do foco, podem nos tirar do alvo. E nisso nós precisamos ter muito cuidado, porque nem sempre aquilo que o mundo diz que é uma bênção, para nós também é bênção. Para a sua vida é uma bênção. Então, há pessoas aí fora que elas não têm Cristo e para elas a vida está maravilhosa, mas elas não estão considerando a eternidade. Porém nós consideramos, amém, irmãos? Agora, como filhos de Deus, Deus quer nos abençoar hoje, sim ou não? Sim. A palavra diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os... Portanto, ao me deparar com um cenário desfavorável, eu preciso ainda assim viver em paz e alegria. Amém, igreja? Porque problemas vêm, mas eles também vão. Amém, querido? Isso não pode nos desestabilizar no nosso relacionamento com Deus. Mas quantas pessoas que elas passam por um problema, então agora elas dizem não para Deus. Elas voltam para o mundo, elas se esfriam na fé, mas nós não devemos viver assim. Portanto, em momentos críticos, há dois lados da moeda. Quando entramos em momentos de dificuldade, isso revela o que há dentro de nós, sabia disso? Por isso, né, eu tenho uma tese, que nós temos os dias de festa, mas nós também temos os dias de luta, sim ou não? Você nunca vai conhecer alguém no dia da festa. No dia da festa está todo mundo o quê? Feliz, animado, alegre, de bem com a vida. Fala, tamo junto, pastor, conte comigo. Mas no dia da luta, é o dia que aquilo que está dentro de você se revela realmente. No dia da luta, é que nós conhecemos de fato os outros, e até a si mesmo. É ou não é verdade? Que há pessoas que elas falam, não, conte comigo, estou do seu lado. Mas vem um problema, vem um aperto, elas fazem o quê? Vão embora, se deixam, se afastam. Não é? Há casais que são muito unidos, mas vem um problema, já pensa em separar. Por quê? Porque o dia da luta mostrou que ainda há muita fragilidade. Então, nós precisamos, irmãos, compreender que momentos críticos também revelam quem nós somos.
E quando vier dificuldades, nós precisamos continuar descansando em Deus. Continuar com a nossa fé firme no Senhor. Posso ouvir um amém por isso? Porque senão, saiba, isso vai aumentar ainda mais os seus problemas. Você precisa permanecer no Senhor. Então quais são esses 7 sinais da bênção? Agora eu vou começar a pregar. Aleluia. Foi só uma introdução. Quais são os 7 sinais da bênção? Quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus chama Abraão e fala para Abraão que ele vai levar a uma terra. A terra nós sabemos que era a terra de Canaã. Mas ele em si não toma posse daquela terra. Depois de 400 anos, então, Deus levanta Moisés para tirar o povo hebreu ali do Egito, para ir para onde? Rumo a Canaã. Então aquele povo era um povo escravo, vivia no Egito, eles saíram do Egito, foram para o deserto, mas você sabe a história, eles ficaram ali 40 anos no deserto, porque eles precisavam ser moldados em Deus, não davam a resposta certa. E aí, depois desses 40 anos, nós sabemos então que eles vão agora tomar posse da terra. E aí o Senhor dá uma instrução para eles, Deuteronômio 26, verso 1 ao 11. O Senhor dá uma instrução, a instrução que o Senhor dá é a seguinte: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la, e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor, teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão, e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus, e dirás: Arameu, prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e... Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele, alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Então Moisés aqui, direcionado pelo Espírito, de forma geral, ele orienta o povo que eles iriam entrar na terra, e parte da bênção que eles iriam na verdade receber, era para de fato o quê? Desfrutar. Amém? A minha vida, diga assim, a minha vida é para desfrute. O Senhor nos chama, você agora está em Cristo, então você é chamado para viver uma vida de desfrute, uma vida de paz, uma vida de alegria, coisa que esse mundo, meu irmão, minha irmã, não consegue te dar. Pode te dar algumas coisas, mas a verdadeira paz e verdadeira alegria só há na presença de Deus. Amém? E aqui então a instrução que nós vemos é que eles deveriam pegar as primícias e levar até Deus na figura do sacerdote. Então nesse momento, ao receber a bênção, Moisés aponta alguns sinais de comportamentos de alguém que está debaixo dessa bênção de Deus. Aqui nós vemos então algumas orientações. Primeira delas, precisamos reconhecer que a bênção vem de Deus. Verso 1 ao 2 diz assim: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra e te dá o Senhor.
teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então, em primeiro lugar, nós vemos que o fato de você agora estar debaixo da bênção de Deus, vai trazer em você uma disposição. Qual disposição? De reconhecer a mão do Senhor sobre a sua vida. Amém? Você tem reconhecido a mão de Deus sobre a sua vida? Você tem reconhecido a bênção de Deus sobre a sua vida? Sabe, queridos, isso demonstra o que? Fidelidade. Então eu preciso ter consciência constante que a graça e a bênção de Deus está sobre mim. E por isso então eu tenho desfrutado do seu favor. Eu tenho desfrutado de coisas boas. Ou seja, não há mérito em mim mesmo. Eu preciso considerar que a bênção de Deus está sobre a minha vida. Amém, querido? Sabe, quando você separa, tempo da sua semana para estar aqui buscando ao Senhor, você está falando algo, você está mostrando algo, que você reconhece a bênção de Deus sobre a sua vida, que você reconhece o Senhor na sua vida. Amém? Você faz isso. Sabe, quando você entrega o seu dízimo, você está falando: Senhor, eu reconheço, é o Senhor que tem me abençoado. Então a minha postura é uma postura de reconhecimento disso. Então a maneira mais prática de reconhecer que a bênção vem de Deus, é quando nós consagramos a Ele. Consagramos a Ele nosso tempo, consagramos a Ele nossos recursos, consagramos a Ele os nossos talentos, a nossa capacidade, os dons que Deus tem te dado. Amém? Isso é uma forma de você reconhecer a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, quando você reconhece o que Deus tem feito na sua vida, na prática você se torna um mordomo. A sua vida agora se torna uma vida onde você entende que tem um Senhor, amém? E aí por isso então você questiona: Senhor, qual que é a tua vontade nisso? A tua vontade é que eu vá por aquele caminho ou por aquele caminho? Senhor, a tua vontade é que eu faça isso ou não? Que eu decida por isso ou não? Isso demonstra alguém que vive debaixo dessa bênção de Deus. Amém, querido? E o Senhor, Ele quer direcionar os seus passos. A palavra diz que o Senhor confirma os passos de um bom homem. Amém? Então o Senhor quer nos guiar, Ele quer nos direcionar. Então eu preciso reconhecer essa bênção de Deus sobre a minha vida. E o reconhecimento disso é quando eu procuro fazer aquilo que é a vontade dEle. Você tem falado isso para o Senhor: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser guiado pelo teu Espírito, eu não quero viver aquilo que o mundo está oferecendo. Pode ser aparentemente bom, agradável aos olhos, mas eu sei que não é a tua perfeita vontade. Eu quero a tua perfeita vontade. Isso é algo poderoso, amém, irmãos? Segundo sinal é reconhecer quem você é e de onde você veio. O texto diz assim no verso 3 e 4: Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: hoje declara ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Quando nós lembramos de onde Deus nos tirou, o que acontece? A soberba, o orgulho não tem espaço na sua vida. E sabe, irmãos, tem uma coisa que atrapalha você desfrutar cada vez mais das bênçãos de Deus, é algo que se chama orgulho. Então o que é o orgulho? O orgulho é quando nós acreditamos que nós somos bons, que eu mereço. Isso se chama orgulho. E quanto mais eu ando no orgulho, mais eu acho, que eu mereço certas coisas, menos favor de Deus eu recebo. Agora, quando eu reconheço a bênção do Senhor, e lembro da onde eu vim, do que o Senhor fez na minha vida, isso vai produzir o que em mim? Humildade. Amém, igreja? Então, se eu quero fluir cada vez mais nessas bênçãos de Deus, eu preciso ser humilde de coração. Então aquele povo, eles tinham que lembrar o quê? Nós éramos escravos no Egito.
nós não tínhamos vida. Então agora o Senhor nos colocou nessa terra. Precisamos lembrar de onde nós viemos. Era isso que Moisés estava falando para eles. Porque ao reconhecer isso, tudo aquilo que eles recebessem, eles então ficariam o quê? Satisfeitos. Aí eu te pergunto, você está satisfeito com o que Deus tem te dado? Amém? Está satisfeito com a esposa que Deus te deu? Com o marido que Deus te deu? Com os filhos que Deus te deu? Com os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos? Ou quando você recebe o salário, você reclama, murmura? Lembre-se de onde você veio. Amém? Lembra do seu passado, aquilo que você já passou, aquilo que você sofreu, os problemas que você enfrentou. Amém, igreja? Você tem que lembrar. Porque quando você lembra, você então, sabe, se torna mais grato. Fala, puxa, eu lembro daquele tempo que eu vivia. Eu sou grato ao Senhor por isso, por aquilo. Amém? Então, acabamos achando motivos para sermos gratos a Deus. Porque sabemos aquilo que Ele fez, de onde nós viemos. Então, quando eu chego diante de Deus, eu preciso reconhecer. Outra coisa que eu preciso reconhecer é que eu estava nesse mundo, inimigo de Deus. Mas um dia o Senhor me chamou, amém? E você foi salvo, aleluia. Você é feliz por isso? Você é grato por isso? Ou você fica assim, não, aquele mundo era melhor para mim. Eu estou aqui, mas parece que eu era mais feliz lá. Tem algo de errado. Amém? Tem algo de errado. Porque uma vez que você recebe da vida de Deus, você então agora tem um prazer no Senhor. Amém? As tentações do mundo, elas vão vir. Mas o prazer maior está em quem? Em Deus. Aí você sabe que o que esse mundo pode oferecer é lixo. Amém? E sabe, nós não queremos lixo, amém? Por isso então você acaba rejeitando o que esse mundo tem a oferecer. Aparentemente pode ser algo bom, mas a gente sabe que o final é morte. Portanto, nós sabemos de onde o Senhor nos tirou e não temos nada do que nos gloriar. Amém? 2 Coríntios 3, verso 17, diz assim a palavra: aquele porém que se gloria, glorie-se aonde? No Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Aleluia. Ou seja, nós devemos tributar apenas glória ao nome dele. Terceiro, precisamos ter a clareza de que não existe nada de bom no Egito. Verso 5 diz assim: então testificarás perante o Senhor teu Deus, dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Então aqui eles chegam à constatação daquilo que eles viviam no Egito, que não era algo bom. Agora, é incrível como muitos cristãos, depois de algum tempo de fé, eles começam a ficar lembrando do passado, lembrando do Egito, criam uma ilusão de que a vida é melhor no Egito. Você sabe que o Egito simboliza o que, irmãos? O mundo. Então há muitos que ficam lembrando, né, como o povo lá do Egito, os pepinos, os melões e tal, aquilo que era bom e tal, não tinha, né, nenhum tipo de sofrimento. Por quê? Porque na cabeça deles, agora depender de Deus era sofrimento. Mas diga assim: depender do Senhor nunca será um sofrimento. Agora, o mundo ele vai querer trazer uma aparência de que nós estamos perdendo algo. E talvez, deixa eu contar, a sua carne, pode ser mesmo, que aparentemente esteja perdendo algo, mas nós damos primazia ao Espírito, amém? Aquilo que Deus fez na sua vida. Então, cuidado com esse mundo.
Porque um sinal da bênção de Deus sobre a sua vida é ter uma constante consciência que esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Amém? Por isso que a gente sabe o destino dele. O mundo jaz no maligno, será entesourado para o fogo. Mas nós encontramos o nosso verdadeiro tesouro, que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, não deixe titubear-se na fé, olhando às vezes para colegas do trabalho, às vezes amigos que você tem de longa data, ou familiares, aí você sai de casa para vir para o culto, aí no olhar deles você está perdendo algo. E para muitos, infelizmente, eles saem perdendo algo. Eles saem, não, eu acho que eu tinha que ficar em casa, ou era melhor fazer tal coisa. Não, meu irmão, olha para quem está ao seu lado, fala para ele assim: você está no melhor lugar. Melhor lugar. O melhor lugar para você estar no domingo à noite, meu irmão, não é em outro não, é aqui na casa do Pai, com seus irmãos. Não deixe o inimigo confundir você. Amém? Não deixe. Muitas vezes, às vezes as jovens, mulheres que às vezes estão na igreja e não casa, e a família começa a falar: o que você está fazendo lá na igreja, está vendo? Sua vida está travada, você tem que ir para o mundo. Meu irmão, esse mundo não vai te oferecer coisa boa. Minha irmã, esse mundo não vai te oferecer coisa boa. Mas ele quer provocar essa ilusão de que você está perdendo algo. Cuidado, cuidado. O papo aí fora, o papo aí no mundo é o quê? Você vale aquilo que você tem. Se você não é rico, você é um derrotado. Mas não é assim que o céu vê. Amém? Não é assim. Então não podemos ficar mais preocupados com a opinião do mundo do que com a opinião dos céus. E a opinião de Deus, qual que é? Nós devemos juntar tesouros lá. Lá. Não aqui. Essa é a opinião de Deus. Nada contra você prosperar e enriquecer, amém? Que você prospere e enriqueça em nome de Jesus. Mas o seu coração tem que ser guardado. Por isso que o Senhor fala, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque um rico tem muito dinheiro, então ele tem muita coisa boa para fazer no domingo à noite. Tem muitas opções. E aí então ele deixa de servir ao Senhor. Cuidado, querido. É bom lembrar que no Egito você era escravo, maltratado. E o final de tudo que o mundo dá é uma armadilha, uma distração do inferno, que vai sempre nos tirar daquilo que é o propósito de Deus. Você crê que o Senhor tem um propósito na sua vida? E esse propósito você só vai viver na presença de Deus, na dependência de Deus, reconhecendo a bênção dele sobre você. Amém, igreja? Quarto, você precisa lembrar da obra libertadora do Egito. No verso 7 diz assim, clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto e com sinais e com milagres. Precisamos lembrar que o nosso clamor foi ouvido por um Deus gracioso. O Senhor ouviu o seu clamor, amém, querido? E esse clamor tirou você de uma vida miserável. Porque acredite, aí fora muitos rindo, aparentemente felizes, alegres, talvez rindo mais que você. Mas não se julgue, não julgue nada pela capa, amém, irmãos? Há pessoas que elas estão rindo, mas na hora de dormir estão chorando. Estão ali preocupadas, estressadas, desanimadas, depressivas. Porém o Senhor dá um sono para nós, que é o sono dos justos, amém? Você é justiça de Deus, aleluia. Então por isso você precisa sempre lembrar o quanto que você foi perdoado, o quanto você é amado por Deus. Senão você vai querer voltar para o Egito, voltar para o mundo, a desfrutar aquilo que o mundo pode oferecer. Mas eu preciso ter revelação do perdão. Quanto mais eu sei que eu fui perdoado, mais então privilegiado eu me sinto. Amém? Eu preciso lembrar disso. Eu preciso saber isso.
Quanto mais eu lembro aquilo que o Senhor fez na minha vida, mais então eu permaneço firme nele. Mas se eu começo a comparar a minha vida com o de outros, aí é derrota. Por quê, irmãos? Porque o nosso alvo é Cristo Jesus, aleluia. Esse é o seu alvo, esse é o meu alvo. Lucas 7, 47, diz assim, né? Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu preciso ter consciência, eu sou muito perdoado. Quanto mais eu tenho consciência que eu sou perdoado, mais eu amo o Senhor. Amém? Você tem consciência do perdão sobre a sua vida? Você tem consciência que você é perdoado? Isso naturalmente te leva a amar mais a Deus, a servir mais ao Senhor, a se consagrar mais a Deus. Aleluia. Quinto, concluir que o que Deus me deu é melhor. O verso 9 diz assim: e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Você precisa crer que aquilo que você vive hoje é incomparavelmente melhor do que você estaria vivendo sem a presença de Deus. Agora, se às vezes você fica em dúvida, como é que estaria a minha vida se eu não tivesse convertido? Sabe, irmãos, com certeza é derrota. Estar no propósito é o único lugar que você está plenamente realizado. Então o que é estar no propósito? Estar no propósito é você viver aquilo que Deus planejou para a sua vida, aquilo que o Senhor idealizou para a sua vida. Então você lembra, você foi feito com um propósito. Amém? Não adianta você fazer outra coisa, algo diferente daquilo que você entende que é o propósito de Deus para você. Amém, irmãos? Senão você nunca vai se sentir pleno. E o Senhor nos chama para nós vivermos plenamente. Diga assim para o seu irmão: você foi chamado para viver plenamente. Amém? Isso aqui é um controle, amém? Um controle de ar-condicionado. Ele foi feito para quê? Para ligar ar-condicionado, para fazer os ajustes necessários. Amém? Então esse é o propósito dele. Mas ele é um controle. Eu poderia tentar ligar a televisão com ele? Até posso tentar, mas vai funcionar? Não. Por quê? Porque não foi o propósito dele. Não foi criado para isso. Você foi criado para um propósito em Deus. Amém? E você precisa ter cada vez mais clareza para que Deus te chamou. Por que Deus te criou? Quando você vive isso, então você vai viver uma vida plena. Amém? E essa plenitude só existe em Deus. Ele é o único lugar que tem vida de verdade. É interessante, né, esse termo que a terra mana leite e mel. Leite e mel são os únicos alimentos que provêm da vida. São alimentos que para obtê-lo não precisa ter morte. É fruto de vida. A nossa visão do reino de Deus precisa estar clara. Que tudo aquilo que eu faço tem a ver com a eternidade. Se nós vivemos para Cristo, vivemos para Deus, edificamos igreja, apenas voltados para o aqui e agora, para esse mundo, para esse tempo, nós ficaremos frustrados. Frustrados. Agora, se você tem consciência, não, eu estou fazendo aqui, porque Deus me chamou, e eu sei que lá Ele vai me dar uma recompensa por isso, você faz e faz feliz. Amém, querido? Agora, o mundo vai ter proposta, sim ou não? O mundo vai ter proposta. Porém, saiba, a proposta de Deus é sempre melhor, amém? Sempre melhor. Diga assim: a proposta de Deus é melhor. Por que que é melhor, irmãos? A proposta de Deus é melhor porque a proposta divina não tem a ver apenas com essa vida, mas sim com a eternidade. Amém? E se nós vivemos apenas para essa vida, nós vivemos parecido com aquilo que os ímpios vivem, apenas para essa vida. Eles não pensam na morte.
Pelo contrário, eles fogem da morte. Pode falar de tudo, mas a morte é algo horrível. Porém, para nós não, amém, irmãos? Para nós não. Eu sei, ninguém quer morrer não, aleluia. Eu sei disso. Né? Mas é interessante que há um nível que nós chegamos de realidade em Deus, que deve ser o nosso alvo, que tem que ser o nível de Paulo. Lá em Filipenses 1, verso 21, o Senhor repreende em nome de Jesus, esses demoniados aí, atrapalhando o nosso culto ao Senhor. Verso 21, porquanto para mim o viver é, e o morrer é, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente o quê? Uau! Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Amém? Interessante isso. Você já falou assim para o Senhor: Senhor, eu sei que é melhor eu ir, mas eu vou ficar aqui mais um tempo. Deve ser o nosso alvo, amém? Porque é isso que Paulo chega à constatação: é incomparavelmente melhor eu ir, partir e estar com Cristo. Mas por causa dos irmãos, eu vou ficar por aqui. É isso que Paulo chega à constatação. Então, da mesma maneira, podemos compreender que aqui é uma proposta de Deus. E a proposta de Deus sempre tem a ver com a eternidade. Amém? Não apenas com esse mundo, com essa vida. Deus quer te abençoar nesse tempo? Sim. Deus quer te abençoar nesses dias? Sim. Mas essa bênção de Deus, ela também vai atingir a sua eternidade. Porque esse mundo aqui, querido, ele tem limite. Há algo que ele pode te oferecer, mas não vai atingir a eternidade. Porém, aquilo que nós fazemos para os céus, veremos os frutos na eternidade. Sexto, estou encerrando, irmãos. Escolher os frutos, a prova prática do que Deus me deu. Eis que agora, verso 10, trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante Ele. Significa isso: quando nós estamos vivendo dentro do propósito, nós vamos frutificar. Você vai dar frutos. Amém? E quando falamos frutos, querido, é o resultado dessa vida abençoada. Você tem visto o resultado dessa bênção de Deus sobre a sua vida? Na sua casa, sobre a sua família? O resultado dessa bênção no seu ministério? O resultado dessa bênção lá onde você trabalha? Então, essa bênção vai nos levar a frutificar. Viver sem frutificar é inaceitável, tem algo de errado. Lá em João 15 diz o quê? Que quando nós permanecemos no Senhor, nós vamos gerar frutos. É uma consequência. Nós somos chamados para isso nesses dias, amém, irmãos? Diga para o seu irmão, fala para ele: você foi chamado para frutificar. Amém? Esse é o chamado de Deus, essa é a vontade de Deus, que você frutifique sempre. Retroceder não é opção, amém, irmão? Amém, irmão? Você vai apenas avançar, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E por último, se alegre. No verso 11, diz assim: alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Não basta você entregar a sua vida a Jesus. Não basta ser um crente, amém? Não basta ser alguém que serve a Deus. Você precisa fazer isso com alegria, com prazer. É dia de culto, eu vou feliz. Amém? É dia de conferência, eu vou feliz. Amém? Os anjos estão gravando isso. Então, sábado tem conferência. E eu te espero lá alegre, feliz. Então, é isso que o Senhor espera, que nós vivamos alegre. Servir Ele alegre. Não basta, eu sei que tem irmãos aqui que lideram. Não basta ser líder, tem que ser um líder alegre. Não basta servir no ministério da igreja, tem que servir alegre, feliz. As pessoas precisam perceber isso em você. Não basta eu ser um pastor, eu tenho que ser um pastor feliz, alegre. Por quê? Devemos servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor triste é desprezível.
Agora é incrível, há pessoas que elas são tristes na vida da igreja. Tudo é cansado. Ai, não dá, pastor, estou cansado. Ai, pastor, você não sabe. Não consigo, não posso. Mas, às vezes, no mundo está animado. Para ganhar dinheiro está animado. Para ver esporte está animado. E para a igreja, para servir, é uma tristeza. Não pode ser assim, tem algo de errado. Está faltando o quê? Vida, combustível, vida celestial, amém? Quanto mais dessa vida de Deus, mais você tem prazer e alegria nas coisas de Deus, amém? Deuteronômio 28, 47 ao 48 diz assim: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome e com sede, com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Uau! Aqui a gente vê o resultado não de uma bênção, mas sim da maldição. Eu não sei você, mas eu quero servir o meu Deus com alegria. Ele me tirou desse mundo. Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Para quê? Para servi-lo com prazer e alegria, com gratidão no meu coração. Amém, irmãos? Quanto mais fazemos isso, deixa eu te contar, mais abençoado você se torna. Mais abençoado, mais abençoado. Agora, se tudo que envolve Deus, igreja, servir, é motivo de me deixar angustiado, desanimado, é porque esse mundo conseguiu me cativar. Isso é perigoso, irmão. Porque, assim como foi um processo, você ser cativado por esse mundo, é um processo você voltar a ser cativado em Cristo. E esse é o nosso chamado em Deus, amém? Viver para a glória de Deus. E fazer isso com tristeza? Hein, irmãos? Não, mas sim com alegria. Até ofertar, né, como diz lá em 2 Coríntios 9, 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Poderíamos mudar aqui esse texto e colocar: porque Deus ama aquele que serve com alegria, porque Deus ama aquele que evangeliza os outros com alegria, porque Deus ama aquele que instrui os seus filhos na verdade da palavra com alegria. Tudo o que nós fazemos para o Senhor, no reino de Deus, deve ser feito com alegria. Não estou alegre, pastor, o que eu faço? Se encha de Jesus, amém? Talvez o mundo deixou você intoxicado, você tem que se desintoxicar desse mundo. Quanto mais isso acontece, mais a alegria volta a brotar, mais o prazer volta a brotar, amém? E aí vai ter conferência, tô dentro, pastor. Vai ter reunião, tô dentro. 40 horas de jejum e oração, tô dentro. 21 dias de jejum, pastor, conta comigo.